E esse é mais um Pensando Oculto Novos Temas. Chaos Magic, ou a magia do caos, com o nosso simbolista, Arnaldo Lucchesi. Olá, Arnaldo, tudo bem? Olá, Larry, tudo bem? Por favor, nos explique esse intrincado tema. Muito bem. Então, comecemos sobre as origens da magia do caos. A boa e velha terra da magia, a Inglaterra, fez germinar em seu solo fértil a magia do caos durante os anos 70. Sem dúvida, seu desenvolvimento foi influenciado por magistas e ocultistas de renome, como o célebre magista Aleister Crowley, o desenhista e pintor Austin Osman Spare, o escritor e poeta Peter Lamborn Wilson, o cientista Peter James Carroll, o escritor, futurista, anarquista, filósofo, poeta, pesquisador de teorias de conspiração Robert Anton Wilson, o autor e editor Ray Shervin, o professor de Harvard, psicólogo, neurocientista, escritor, futurista Timothy Francis Leary, famoso como um proponente dos benefícios terapêuticos e espirituais do LSD e quem desenvolveu a teoria dos 8 circuitos de consciência, muito utilizada por caoístas, e o escritor, pintor e crítico social norte-americano William S. Burroughs. A magia do caos é considerada como uma reação contra os sistemas mágicos tradicionais e estruturados. Vamos aos fundamentos da magia do caos. O sistema de crenças é uma estrutura psíquica, aqui tratada como uma ferramenta que orienta o comportamento de uma pessoa e a faz projetar a realidade à sua volta, cujo reflexo irá afetar os eventos de sua vida. Isso pode ser explicado pela psicologia como, por exemplo, o caso da pessoa que acredita que este mundo é um ambiente de punições e sofrimento, sendo que a mesma buscará inconscientemente por situações, eventos, locais e pessoas que irão interagir com ela de modo a provocar sofrimento e angústia. O comportamento de uma pessoa é forjado a partir do círculo familiar, amizades, ambientes sociais e principalmente pela crença religiosa ou filosófica a que esta foi exposta. Uma mudança nas suas crenças poderá provocar um choque e uma alteração de comportamento, liberando potencialidades até então ocultas dentro do seu conteúdo mental e psíquico. A experiência pessoal é um meio importante para se sobrepor às crenças arraigadas, levando a uma quebra de paradigma, revelando uma rede de conexões e interações até então desconhecida. O que é tradicional, os dogmas e figuras de autoridade são removidas, abrindo uma nova perspectiva de realidade. Pragmatismo e flexibilidade permitem uma abordagem mais ampla ao universo mágico, onde o praticante, tendo removido os bloqueios através da alteração do sistema de crenças, passa a utilizar técnicas oriundas de diversas tradições e escolas. Em resumo, o praticante realiza em si uma desprogramação e reprogramação, um realinhamento de forças, onde ele determina conscientemente e voluntariamente o caminho a seguir e o objetivo a ser realizado. Entretanto, tudo deve ser feito com conhecimento e responsabilidade, pois a mente é um instrumento potencialmente perigoso se manuseado de forma leviana. Símbolos e divindades. A magia do caos é um caso à parte dentre as várias tradições de magia ao longo da história. Ou seja, a magia de Telema e a tradição Wicca não seriam o que são, respectivamente, sem a existência da deusa-mãe ou do deus Horus. A magia do caos, por seu lado, não atribui significado a qualquer símbolo ou divindade particular. Em um contraponto, os magistas de caos podem ou não trazer qualquer conceito ou conjunto de conceitos para adoração, invocação ou evocação. São bem populares as divindades tradicionais associadas com a magia do caos, tais como Tiamat, Eris, Loki e Hun-Tun. Também são populares,
pois são entidades descritas no Necronomicon. A estrela de 8 pontas de Caos, ou a Caosfera, é originalmente oriunda dos romances de fantasia de Michael Moorcock e frequentemente usada pelos magistas de Caos. Contudo, essa preferência não é compartilhada por todos, e pode-se argumentar que tem suas raízes apenas no uso semi-oficial do símbolo pelos iluminados itanáteros. A maioria dos magos do caos cria rotineiramente símbolos mágicos para si mesmos. Quais as práticas mais comuns entre os caoístas? Um dos grupos humanos mais antigos na arte de alterar o estado de consciência com finalidades mágicas ou religiosas são os xamãs. Na Grécia Antiga, haviam oráculos, no caso, mulheres, que entravam em transe e obtinham dessa forma a revelação de eventos futuros. Na magia do caos, esses estados alterados de consciência são alcançados através da gnose. Esse estado mental particular permite focar a intenção e a energia do praticante, permitindo o acesso aos conteúdos mentais ocultados no estado de vigília normal. Podemos ter um paralelo com as práticas do yoga, onde, nos estágios superiores, o praticante realiza a concentração mental que, então, conduz a um estado meditativo e que, finalmente, leva ao samadhi, ou êxtase. A concentração e meditação sobre figuras, desenhos, símbolos, é um meio poderoso utilizado pela magia do caos. O célebre ocultista Ossian Osman Spare desenvolveu um método completo e aperfeiçoado para a concentração e gnose, utilizando uma série de glifos, que ele chamou de alfabeto do desejo. O magista produz um sigilo, uma representação gráfica do seu objetivo, que funcionará como um tipo de servidor que vai criar as condições na dimensão mágica, criando um modelo que vai se materializar e ocupar a dimensão tridimensional, alterando a realidade, e isso pode ser comparado à ação da mente ao produzir um fenômeno psicossomático. Falando de maneira prática, o magista declara sua intenção, escrevendo a mesma no papel, usando o alfabeto comum. Em seguida, elimina as letras repetidas. É justamente aí que entra a sua criatividade, engenhosidade, talento e habilidade mágica. Ele utiliza as letras para construir um sigilo, uma figura, talvez como um boneco, que simboliza e resume seu objetivo. O sigilo deverá penetrar o plano sutil e atuar em conformidade com a ordem dada pelo operador. Para tanto, deverá passar a ter vida própria. É preciso carregar o sigilo com o poder da vontade. Essa vida própria tem um prazo de validade. Ao final, no cumprimento de sua missão, o servidor irá desaparecer. Isso remete à criação de formas-pensamento mencionadas pela conhecida ocultista Madame Blavatsky. Como dar vida ao sigilo? Como insuflar o sopro de vida nele? Através da gnose escolhida pelo operador. Existem várias formas de gnose para animar o sigilo, sendo todo esse processo descrito em detalhes no famoso livro Liber Nu et Psychonaut, de Lewis Carroll. No caso, o mais famoso grupo mágico que utiliza essas técnicas é a IoT, a Ordem Mágica dos Iniciados de Tanáteros. Tanáteros é a síntese de Thanatos, o deus da morte, com Eros, o deus do amor. A magia do caos se baseia fortemente na simbologia, sendo que seus rituais dão grande importância ao significado de figuras gráficas, objetos, etc. Meios para obtenção do estado de gnose. Trazidos da fonte spiralnature.com, Magic Gnosis. Existem meios para se alcançar os estados alterados de consciência, que tanto podem ser simples e sem riscos, quanto complexos e perigosos. Serão citados, a seguir, alguns métodos sugeridos pelo site, e que são de grande ajuda para o caoísta, seriamente comprometido com a sua obra mágica. São eles: hiperventilação, enfrentar um medo, cobras, altura, etc.,
forte intensidade emotiva, amor, ódio, raiva, confusão, etc. Meditação, no vazio ou outro estado, dor, girar, tontura, confusão, olhar para uma luz estroboscópica, correr até a exaustão física completa, adrenalina, bungee jumping, paraquedismo, etc. Tocar bateria, cantar mantras, ouvir música muito, muito, muito alto, especialmente música ambiente, criar arte, prender a respiração, com ou sem ar dos pulmões, fome e ou sede, jejum, sobrecarga sensorial, por exemplo, dor, sexo, medo, hiperventilação, música alta e luz estroboscópica, tudo ao mesmo tempo. Privação sensorial, ouvir ruído branco, até que não seja mais ruído branco, sangue subindo para a cabeça, de ponta cabeça ou pendurado pelos pés. Posturas corporais xamânicas, ver os trabalhos de Belinda Gore e Felicitas Goodman. Sacrificar algo que você valoriza, por exemplo, doar algo de valor sentimental. Montanhas russas funciona melhor se você mantiver os olhos fechados. Contemplar bolas de cristal, piscinas, espelhos, um ponto aleatório na parede. Privação do sono, planeje 5 dias ou mais para obter melhores resultados. Artes marciais, se você estiver disposto a fazer um investimento de 10 anos, pular uma fogueira e dançar. Possíveis relações entre Chaos Magic e física quântica. Trecho extraído do artigo Technology and Magic de Steve Collins. Fonte, Scan, Journal of Media Arts Culture. Se somos programas de inteligência artificial, vivendo numa realidade virtual, então deveríamos ser capazes de desenvolver uma funcionalidade de programa que nos permitiria invadir o computador de controle do sistema e reprogramar as coisas em nosso próprio benefício. Uma invasão bem-sucedida não seria detectada pelo sistema e permaneceria sem correção. Às vezes, um erro causado por hackers pode ser corrigido, mas não antes que as ondas de seu efeito tenham feito o mundo seguir em uma direção sutilmente diferente. E é exatamente assim que a maioria dos mágicos argumenta que a magia funciona, dito por Frater M em 1999. Muito se fala sobre a possibilidade de sermos uma grande projeção holográfica, um sonho lúcido de uma divindade, um super programa de computador, etc. A magia do caos é um universo surpreendente, na medida em que lida tanto com tradições antigas e desconhecidas, quanto com as mais modernas teorias científicas. Se aceitarmos a hipótese de sermos realmente programas de inteligência artificial manipulados por um superusuário, possivelmente ainda não nos demos conta disso, mesmo tendo se passado milênios. Ainda assim, nada impede que algumas das unidades de processamento, um indivíduo qualquer, possa de repente se dar conta disso. Podemos chamar isso de iluminação, epifania, gnose, samadhi, satori, etc. Então, essa pessoa poderia, em tese, passar a conhecer o funcionamento de todo o mecanismo, software e hardware, as linhas de comando, atalhos, etc., e hackear o sistema, ou buscando uma saída, ou passando a ter controle sobre o seu próprio arquivo. Talvez seja essa a meta da magia ao longo da história. Talvez a magia do caos seja um aprimoramento do conhecimento mágico nesse sentido, unindo o fantástico, a imaginação, o sobrenatural, com o conhecimento teórico e empírico das leis que regem o funcionamento desse imensurável organismo, o universo. Pode ser que os rituais mágicos da Chaos Magic, em conjunto com as teorias da física das partículas e com o instrumental da radiônica e da psicotrônica,
possam provocar um enorme avanço na evolução humana, que poderá alcançar um estágio nunca antes imaginado. Sobre os servidores. Fonte Wikipedia. Dentro da magia do caos, um servidor é um complexo psicológico criado deliberadamente pelo mago com um propósito específico para operar de forma autônoma da consciência do mago. Um servidor é uma entidade criada especificamente pelo mágico para realizar uma série de tarefas. Phil Hine escreve que os servidores são criados brotando deliberadamente partes de nossa psique e identificando-as por meio de um nome, característica, símbolo, após o que poderíamos trabalhar com eles e entender como eles nos afetam em um nível consciente. Os servidores podem ser criados para executar uma ampla gama de tarefas, onde as específicas até as gerais, e podem ser consideradas sistemas especialistas que são capazes de se modificar para levar em conta novos fatores que provavelmente surgirão durante a execução de suas tarefas. Eles podem ser programados para funcionar em circunstâncias específicas ou para operar continuamente. Os servidores fazem parte de um contínuo de formas de pensamento, de sigilos, a servidores, a egrégoras, a formas divinas. No início do contínuo estão sigilos estúpidos e pouco inteligentes, que representam um desejo ou intenção particular. Quando um complexo de pensamentos, desejos e intenções ganha tal nível de sofisticação que parece operar de forma autônoma da consciência do mago, como se fosse um ser independente, então tal complexo é referido como um servidor. Quando tal ser se torna grande o suficiente para existir independentemente de qualquer indivíduo, como uma forma de mente de grupo, então é referido como uma egrégora. Alternativamente, um mago pode escolher criar servos a partir de aspectos negativos da sua psique, como hábitos, deficiências, falhas, repulsas, em vez de desejos ou intenções positivas. Ao fazer isso, eles podem interagir com essas características como demônios pessoais e amarrá-los ou bani-los para erradicá-los da psique. Austin Osman Spare afirmou que complexos psicológicos poderiam ser criados deliberadamente através da sua técnica de sigilo, referindo-se aos sigilos como símbolos sencientes. De acordo com Spare, alimentar sigilos com crença livre incuba obsessões, que por sua vez dão origens a complexos. Peter G. Carroll escreve: esses seres têm uma legião de nomes extraídos da demonologia de muitas culturas: elementais, familiares, íncubos, súcubos, brotos, demônios, atavismos, espectros, espíritos e assim por diante. Heine, por sua vez, compara o servo ao conceito budista tibetano de tulpa, um conceito originário do budismo tibetano e encontrado em tradições posteriores de misticismo e paranormal de um ser materializado ou forma de pensamento, normalmente em forma humana, que é criado através da prática espiritual e intensa concentração. Os praticantes modernos que se autodenominam tulpamantes usam o termo para se referir a um tipo de amigo imaginário voluntário, que os praticantes consideram senciente e relativamente independentes. Os praticantes modernos consideram predominantemente as tulpas um conceito psicológico e não paranormal. A ideia tornou-se uma crença importante na teosofia. O conceito de tulpas tem origem no Nirmanakaya budista, traduzido em tibetano como Sprulpa, os corpos terrenos que um Buda manifesta para ensinar aqueles que não alcançaram o Nirvana. Sobre o conceito de Kia. Dentro do sistema mágico de Austin Osman Spare, Kia é um conceito místico, uma espécie de consciência ou unidade universal semelhante ao Tao. O conceito foi adotado por vários outros ocultistas, como Kenneth Grant
e tem sido particularmente influente no movimento da magia do caos. A primeira referência aqui aparece em uma pintura exposta por Sper em 1904, quando ele tinha apenas 17 anos. Sper concebeu Kia como uma espécie de mente universal, da qual as consciências humanas individuais são aspectos. Sper elaborou ainda mais o conceito em The Book of Pleasure, de 1913. Uso prático dos servidores. No site Cautize-se, encontramos os 40 servidores de Tom Kelly, compondo o que podemos descrever como um tipo de tarô ou baralho mágico, sendo que cada carta correspondente a um servidor tem um link que leva ao procedimento necessário para invocá-lo e iniciar o seu trabalho na realização do pedido formulado pelo operador. De fato, o procedimento, de certa forma, faz lembrar a prática da Goécia, onde um dos seres é invocado ritualisticamente e o mago realiza um pacto ou um compromisso para a atuação de tal ser. Ou ainda, com os pedidos feitos por um fiel cristão aos santos e anjos, assumindo o compromisso de pagar a promessa assim que seu pedido for atendido. A seguir, farei alguns comentários sobre depoimentos enviados por praticantes para as plataformas Quora e Medium.com. Comentários sobre o depoimento de Ramsvarup Lakhera. Em resumo, a magia do caos parece ser uma estrutura ou ferramenta que permite ao operador literalmente desenhar o seu objeto, o seu objetivo e materializá-lo usando a simbologia, usando sigilos personalizados que sintetizam tal objetivo e que são carregados de energia inteligente portadora de dados, emitida pelo operador através de um estado de gnose, onde as portas do inconsciente são abertas e o conteúdo mental flui livremente da sua fonte para um receptor, o sigilo, que então é ativado e passa a alterar o tecido da realidade conforme as instruções criptografadas psiquicamente nesse processo. Segundo o depoente, a magia do caos proporciona 3 benefícios que são flexibilidade, empoderamento e criatividade. Tudo isso tem a ver com o ponto de vista individual, onde a pessoa pode usar os meios com os quais melhor se identifica, criando um sistema pessoal e alterando o plano da realidade em conformidade com a sua vontade, seu propósito e meta. Entretanto, uma aparente facilidade oculta alguns riscos que não devem ser ignorados, pois a ânsia por resultado pode lançar uma névoa que desorienta e pode provocar um desastre. A maioria das pessoas segue padrões e crenças muito bem definidos, e a magia do caos, como o próprio nome diz, produz uma ruptura de paradigma, uma quebra na rotina já enraizada, trazendo um grande desconforto ao encarar algo estranho e inusitado. Temos também os efeitos colaterais negativos, o tão conhecido rebote, ou o bom e velho efeito kármico. E, finalmente, devido à sua natureza caótica, esse tipo de magia é imprevisível, podendo trazer resultados diferentes do esperado. Mitch Hart, ao responder à questão, você pode praticar magia do caos e ser um Wiccan dracônico, afirma que os praticantes da magia do caos se consideram ecléticos no sentido em que as práticas não podem ser rotuladas e classificadas, como se faz ao estudar zoologia, botânica ou mineralogia. Digamos que a coisa em si funciona, independente de classificações e denominações, compartilhada entre os operadores. N.J. Cat, ao dar sua opinião sobre a magia do caos, faz um resumo muito interessante. Em sua opinião, o conceito fundamental é trazer a mente, através de alguma prática que produza uma gnose, a um determinado estado. A matéria-prima ou combustível que coloca a operação em movimento é a energia emocional. Esse conceito também é explicado em vídeos sobre a conhecida lei da atração. Comparado com uma transmissão radiofônica, todo o trabalho físico, os instrumentos, etc.,
podem ser vistos como a aparelhagem que lança as ondas no espaço, e a energia emocional seria a informação inserida nessa onda portadora. As crenças pessoais são barreiras e limitações que permitem que o operador chegue até um ponto. São linhas de comando que impedem o acesso a um novo espaço criativo. Nesse caso, a magia do caos atua como um antivírus que vasculha a mente, buscando por essas linhas de comando e apagando as mesmas. Mais ainda, o depoente afirma que a magia do caos consiste em eliminar todos os rituais. Parece ser uma questão de poupar tempo e esforços, pois o operador irá lidar com o cerne da magia, a crença. Michael Riley, ao responder sobre o que é a magia do caos, declara que vontade é poder. Aqui temos a noção de força de vontade. Também ele interpreta o mote caótico, nada é verdadeiro, tudo é permitido, como se referindo à fragilidade da sociedade humana, sempre em transformação, construindo e destruindo, e cabe a cada pessoa encontrar o seu próprio caminho. Quanto a tudo é permitido, ele diz que somos os arquitetos de nossas ações. Aqui podemos recordar uma citação de Crowley, onde ele se refere ao homem como o pequeno arquiteto, imagem e semelhança do grande arquiteto. Ele utiliza somente o mínimo indispensável para as práticas, preferindo operar atuando na dimensão astral, sem restrições nem limites. Pode ser um exemplo de minimalismo, uma economia de esforços e de tempo. Pai Ankiewicz traz uma comparação muito interessante e importante entre a magia do caos e a magia eclética. Na magia eclética, os operadores escolhem suas práticas e crenças, que utilizam continuamente junto com suas ferramentas e métodos. Já os caoístas usam tudo o que for útil naquele momento, naquela situação, em seguida, descartando tudo sem se apegar a nada. Para eles, se uma prática é continuamente considerada verdadeira, não é magia do caos. Lembremos que nada é verdadeiro. A magia eclética tem vários princípios, enquanto que a magia do caos só tem um. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Para o mago caoísta, tudo é permitido, desde que ele precise. Uma bruxa eclética cria um sistema a partir da sua própria crença, e o utiliza por um tempo mais longo. A magia eclética utiliza várias ferramentas. A magia do caos não usa nada, bastando um espaço para se ficar a sós e concentrar esforços. O mago caoísta simplesmente libera a energia mágica adequadamente. Ele cria uma forma de onda ao redor de si. Esta provoca uma turbulência na dimensão etérica, onde talvez gere um resultado em conformidade com a sua vontade. Eu imagino que, devido à sua simplicidade e praticidade, a magia do caos pode ter sido uma das primeiras práticas mágicas no início dos tempos, ou pode ser a prática mágica do futuro. É interessante pensar que, entre o passado distante e um futuro talvez não tão distante, houveram muitos grupos mágicos que sempre utilizaram objetos ritualísticos, cerimônias, etc., como um apoio para manifestar o seu poder mágico. E essas práticas atingiram altos graus de sofisticação. Experimentos com o servidor, C. Kendall, fonte, fórum becomealiving.god.com, T. Servitor Experiment, 13634. Eu e meu coven fizemos um ritual elaborado na criação de um servo. Eu fiz servos no passado, mas sinto como se eles não fossem realmente pressionados ou mesmo examinados profundamente. Meu experimento não é apenas criar um espírito que exista com propriedades intelectuais e poderosas, mas quero criar um Deus. Eu dei oferendas a esse espírito, como sangue, sêmen e meu cabelo, além de queimar incenso e velas em seu nome todos os dias. Tenho feito mais coisas. Eu tenho um sigilo feito para ele, abaixo. Sua aparência
é de um chacal negro, humanoide, com olhos de lua, vermelho sangue. Ele segura um cajado dourado com um orbe dourado. Eu queria que seu nome tivesse os atributos dos 3 planetas, Saturno, a Lua e o Sol. Então, criei um anagrama para o nome dele, que é Satsun-On. Agora, todos vocês podem fazer parte desse experimento. Tudo que peço é que vocês chamem esse ser. Eu realmente quero levar a coisa de criar espíritos a um nível totalmente novo, e com a ajuda de vocês, todos nós podemos fazer isso. Só de chamarmos seu nome e até mesmo de olharmos para o seu sigilo, já solidificaremos seu ser. Se você quiser saber mais, comente abaixo e desde já agradecemos. Para finalizar, eu gostaria de passar a minha visão pessoal sobre Chaos Magic com base em todo o material pesquisado, juntamente com um pouco de intuição. Creio que existe um universo primordial composto de energia, consciência e vontade. Essa energia é moldável conforme a vontade do operador. Isso demonstra a definição de Crowley sobre Magic, que é a transformação da realidade em conformidade com a vontade. Nesse universo, convivem inúmeras consciências individuais que se comunicam, formando uma imensa rede. Energia é matéria-prima a ser trabalhada. Essas consciências apresentam graus variados de evolução e poder. Cada uma das consciências altamente evoluídas tomou para si uma porção dessa matéria-prima, criou um sistema de operações mágicas e, por fim, passou esses ensinamentos para uma humanidade recém-criada. Parte dessa humanidade estava dispersa pelo planeta e receberam os ensinamentos conforme seu nível de compreensão e suas características culturais e outras. Surgiram as religiões, filosofias e sistemas mágicos e esotéricos que são repassados até hoje por sucessão discipular, tradições, registro em escrituras sagradas, etc., sempre seguindo um modelo. A Chaos Magic surge como uma proposta de transcender o modelo, quebrar a estrutura, buscar a matéria-prima, a energia mágica diretamente na fonte, o oceano caótico e manifesto anterior a qualquer estruturação. Ao criar seu próprio sistema, o magista do caos pode descartar esse modelo, se preferir, e criar novos, enfatizando a criatividade e um aprendizado mais profundo e transformador. Ok? É com você, Larry. Ok, Arnaldo Luquezzi, nosso simbolista, parabéns. Uma excelente explanação. Eu tenho uma experiência particular com os servidores e eu posso dizer que, a partir do momento que eles foram conectados, eu senti uma energia me acompanhando no decorrer desse dia e de diversos dias em diante, porque os servidores não funcionam num dia só, eles vão trabalhando no decorrer de, às vezes, de 2 a 3 meses, dependendo de como você fez o despertar desse determinado servidor, tá? E foi uma experiência muito interessante, para dizer o mínimo, tá? Muito obrigado, querido simbolista Arnaldo Luquezzi. Fazendo uma homenagem a esta questão libertária da magia do caos, eu relembro vocês que continuamos com a nossa campanha para os 78 arcanos menores, criar uma história da imaginação de vocês, apenas com a iconografia, apenas com o desenho de cada arcano maior. Pode ser o arcano, o tarô de Waite, pode ser o de Crowley, pode ser qualquer outro tarô que vocês acham conveniente. Vocês podem mandar o texto pelo WhatsApp do Larry, que é o 5511-94171-3897. Nós vamos receber, vamos analisar e, eventualmente, nós vamos criar um programa em relação a isso. Arnaldo, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por nos prestigiarem.
sigam nos nossos canais A Verdade com Larry. Até logo.